Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, um prazer imensurável poder estarmos mais uma vez aqui no canal do Pastor Edivaldo Bueno, para nós podermos juntos meditar na santa, na gloriosa palavra de Deus. Nós vamos comentar a lição de número 13 da nossa revista da Escola Dominical de Adultos. E como vocês sabem, a revista de número 13 é a última lição desse trimestre, tá? Ela data do dia 29 de março agora de 2020. O novo homem em Jesus Cristo. Que prazer, meus irmãos, poder estar aqui me dirigindo a você, professor, a você, aluno, a você que tem simpatizado com esse canal, tem ouvido, tem compartilhado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, principalmente no privilégio de poder transmitir aqui esta mensagem para o encerramento da Escola Bíblica Dominical. Que você tenha um encerramento abençoado, maravilhoso, que seja uma última aula, uma aula de bênção, uma conclusão de um trimestre maravilhoso. Nós aprendemos aí durante todo esse trimestre sobre a raça humana, a origem dessa raça humana, a queda da raça humana, mas também a redenção da raça humana. Então, se você analisou esses 3 pontos aí, desse trimestre que nós estamos aprendendo, hoje nós vamos encerrar falando do novo homem em Jesus Cristo, já na parte da redenção da raça humana, ok? Então, o texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Não houve nenhum ser humano como Ele. Eu até ouso dizer que Jesus não foi mais perfeito. Ele foi o perfeito. De forma completa, de forma plena da palavra. Ele foi o ser humano perfeito. Tá? Então Jesus foi um homem 100% homem. Tá? De forma maravilhosa, nós vemos em Jesus Deus, porque ele se fez, ele é o Emanuel, Deus conosco, mas também ele é o Filho do homem, ele é o homem perfeito. E a Bíblia traz muitos detalhes que vai mostrar a deidade de Cristo, tá? João, o Evangelho de João, capítulo 1, a seguir, os irmãos vão ver lá, tá? Que o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele veio e habitou entre nós, cumprindo o que as profecias diziam, né? Que o Emanuel, o Deus conosco, ele se fez presente entre nós. Tá? A encarnação de Cristo, Deus, ele se fez presente entre nós. Mas a Bíblia vai mostrar que ele foi homem 100%. Ao ponto de, por exemplo, vou pegar um exemplo, né? Vocês lembram do texto quando Jesus estava no Getsêmani. E no Getsêmani, Jesus, ele na agonia, naquele sofrimento, né? Ele sentiu a dor da morte, ele sofreu ali de forma tão intensa, que houve ali um fenômeno chamado de hematidrose. Não sei se você já pesquisou sobre isso, a ciência explica isso, que isso é algo, não é de forma assim constante, é algo raro, mas explicável pela ciência, que ao homem é possível, quando um grau de sofrimento muito intenso, de um estresse, de algo interior, um sofrimento interior muito grande, é possível que
a pessoa, as glândulas, os vasos sanguíneos, eles se dilatam de tal forma que as glândulas sudoríficas misturam suor com sangue, a pessoa passa a suar o sangue. Isso é chamado pela ciência de hematidrose. E Jesus suou gotas de sangue. Isso dá prova da humanidade perfeita, 100% de Jesus. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus teve sono, enfim. Então, ele foi o homem, e na condição de homem, ele foi o homem perfeito. Perfeito, tá? Então, Jesus foi e o nosso Salvador, e ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E a leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 16. Pois bem, irmãos, nós vamos estar meditando aí nesse texto que é tão importante, nesse tema que é tão importante, o novo homem em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, o primeiro tópico vai falar sobre o nascimento do novo homem. Os irmãos lembram que no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus teve um encontro com Nicodemos. E quem era Nicodemos? Um príncipe, né, dos judeus. E ele era um homem de extremo conhecimento à luz das Escrituras. Mas Nicodemos foi confrontado com essa questão que Jesus trata com ele. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Nascer de que forma? Jesus disse, nascer da água e do Espírito. Tá? Então Jesus deixa claro que para entrar no reino dos céus, entrarão lá aqueles que nascerem de novo. E como é possível o novo nascimento? Como é possível alguém que de que forma isso pode acontecer? Jesus ele vai explicar isso, e as Escrituras vai nos dar entendimento acerca desse novo nascimento e desse novo homem que, segundo Deus, é criado, tá? Segundo as Escrituras, nós vamos ver em verdadeira justiça e santidade. Tá? Então, esse homem, esse novo homem, haja vista que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer lá, tá? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tá? Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele vai falar desse novo homem. Tá? Mas, pois bem, Jesus disse aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, que esse novo homem nascido não do sangue e nem da carne. Tá? Ele não está falando do nascimento natural, ele não está falando do nascimento em que a mulher ela é engravida e dá à luz a um filho. Tá? Jesus não está falando que essa pessoa precisa morrer e nascer de novo dessa forma natural, não é nada disso. Tá? É uma atuação do Espírito Santo no interior do ser humano. Tá? Jesus está falando, esse novo homem ele não é nascido dessa forma, de forma natural. Tá? Mas é uma ação do Espírito Santo na vida daquele que tem um encontro com Jesus, daquele que abre o seu coração para Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer que esses são nascidos de Deus. É a semente de Deus que está em nós. Tá? É a semente de Deus que está em nós. Então, quando nós aceitamos a Cristo pela fé, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, crendo nele pela fé, aquele homem que fez essa declaração, aquele homem que abriu o seu coração, tá? Romanos, no capítulo de número 9, vai falar sobre esse assunto, tá? Como também no capítulo 10. E vai falar que aquele homem que creu, que confessou, antes era alguém que vivia numa vida de pecado. Antes era uma pessoa que vivia de forma desregrada. Antes era uma pessoa que vivia segundo o curso deste mundo. Era uma pessoa que era inimiga de Deus, filho da ira, desobediente. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 3, e também no capítulo 6, vai falar sobre isso, que nós estávamos na condição de condenados. Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Ele vai citar esse texto do Antigo Testamento. Então essa era a nossa condição. Paulo vai dizer lá que o salário do pecado é a morte. Então o que nós íamos receber pela vida que nós vivíamos antes? Pela maneira que nós vivíamos antes? Aquilo que era justo receber, a condenação, porque era assim que nós vivíamos. Mas esse homem teve um encontro com Cristo. Esse homem que estava condenado, esse homem que estava caminhando para a perdição, teve uma vida com Jesus. E a partir disso, nasce ali um novo homem, uma nova pessoa. Por que uma nova pessoa? Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ali agora surge uma pessoa que ela deixou a condição de pecador, deixou a condição de condenado, uma pessoa que nasceu por uma atuação do Espírito Santo, nascido de Deus, nasceu ali um novo ser, espiritualmente falando. Fisicamente é a mesma pessoa, mas ali tem uma pessoa transformada, uma nova pessoa que foi justificada por Deus. Ela estava numa condição de condenada. Éramos condenados. Essa era a nossa posição diante de Deus. Condenados. Essa era a nossa condição. O homem, ele estava sentenciado porque a humanidade, ela se afastou de Deus. O pecado nos separou de Deus. E por conta desse pecado, a Bíblia vai dizer que nós nos afastamos, nós vivemos constantemente uma vida de intriga com Deus. A nossa condição de pecadores, antes de Cristo, era uma vida de guerra contra Deus. Por quê? Porque nós nos achamos na condição daqueles que lutam contra a vontade de Deus. Lutávamos contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua vontade. Por isso, nós não tínhamos paz com Deus. O pecado nos distanciava. É Ele que criava esse ambiente, é o pecado que criava essa separação entre nós e Deus. Nós vivíamos em guerra contra Deus por conta do pecado. E Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele vai dizer, olha, nós estávamos nessa condição de pecadores. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Você pode tratar isso com a classe. Nós estávamos nessa condição de pecadores. E o salário que nós íamos receber, por isso era a morte. Era a morte. Mas Paulo vai dizer o seguinte, que nós estávamos condenados, sentenciados. Sentenciados. Porque todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. Aí Paulo, no capítulo de número 5, o versículo 1 dessa carta aos Romanos, ele vai dizer, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, em Cristo, aquele homem que estava separado de Deus, Jesus, ele traz a paz, ele traz essa comunhão. E agora nós podemos desfrutar do relacionamento com Deus, como filhos amados. Então esse novo homem, ele nasce, o Filho de Deus. Agora nós fomos recebidos por ele como filhos. Que coisa maravilhosa, a atuação do Espírito Santo em nós. Pega aquele homem pecador, pega aquele homem que estava condenado e coloca ele numa posição de justificado. A nossa justiça antes, segundo o que a Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 64, versículo 6, a nossa justiça era comparada, sabe com o quê? Com trapos de imundícia. O que é trapo de imundícia? Você sabe muito bem isso quando você vai num ambiente hospitalar, uma clínica, e você pega um lixo hospitalar lá. E você vai ver lá aquelas gases, aqueles tecidos que são utilizados para limpar as mazelas. Naquela época, trapo de imundícia era aqueles panos que eram usados para limpar as mazelas, os machucados, principalmente as lepras, aquelas lesões contaminadas e cheias de infecções.
Aqueles panos eram chamados trapos de imundícia. Coisa que todo mundo tinha nojo, ojeriza. E diante de Deus, a nossa justiça diante de Deus era comparada a isso. Trapos de imundícia. Mas agora, em Cristo, nós somos postos, nós somos colocados numa posição e condição de justos diante de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele recebe sobre ele a nossa condenação. Jesus, ele nos substituiu, por isso a morte de Cristo, ela é chamada de morte vicária ou morte substituta. Jesus nos substituiu na cruz, recebendo sobre ele a condenação que era para nós. Haja vista que Isaías, quando profetiza no capítulo 53, ele vai mostrar isso, o sofrimento de Cristo. Aquele sofrimento que ele recebe sobre ele era meu, era seu. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Nós, de forma justa, estávamos na condição de condenados. Por quê? Porque essa era a nossa vida. Mas ele nos pega, nos transforma, ele nos justifica, nos põe nessa condição de justos diante de Deus, porque ele recebe a nossa condenação. E agora nós estamos justificados diante de Deus. Agora nós não estamos mais em guerra contra Deus. Agora nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome dele por isso. Que bênção. Então nós fomos justificados. Nós saímos daquela condição terrível de uma justiça que era trapo de imundícia, mas agora nós fomos justificados. Nós fomos justificados por Deus, tá? E esse novo homem que agora nasce, não da carne e do sangue, mas um homem que foi um fruto da atuação do Espírito Santo em nós, esse novo homem que surge, ele então está na condição de justo diante de Deus. E justo diante de Deus. Então, nós vamos ver aí que no tópico 3 vai falar da santificação desse novo homem. Tá? A santificação vai parecer que é a santificação como posição e a santificação como posição ou posicionamento e a santificação como processo, como também a santificação é a vontade de Deus. Então, como posicionamento, temos alguns textos aqui, tá? Mas eu gostaria que você também meditasse e marcasse esse texto, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 13. Capítulo 2, versículo de número 13. Eu vou ler esse texto. Olha o que Paulo ele diz aqui, tá? Versículo de número 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, a santificação aqui, ela está ligada à eleição. Tá? A santificação aqui, ela está ligada... A mesma coisa que você lê na primeira carta de Paulo, capítulo 5, versículo 23. Você vai ver que a oração de Paulo é o mesmo Deus vos santifique. Ou seja, a santificação partindo de Deus. E aqui nós estamos vendo aqui uma santificação operada pelo Espírito. Tá? Porque ele deixa claro aqui, tá? A operação do Espírito Santo que nos santificou. Santificados pelo Espírito. Isso é o que está escrito aqui no versículo 13, tá? Da segunda aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 13. Tá? Santificados pelo Espírito. Pelo Espírito. Então, o que é isso? É uma santificação como posicionamento. A santificação como... Porque a própria palavra santificação quer dizer separação. Tá? Nós saímos de uma condição de pecadores, de um meio, o mundo, tá? De condenados, e agora ele nos elegeu, ele nos chamou, ele nos escolheu. E essa atitude, essa ação, ela é
feita pelo Espírito Santo. Por isso nós somos santificados pelo Espírito. Nós fomos separados por Deus. Haja vista que o próprio nome dado a esse povo é igreja, ou eclésia, os chamados para fora. Tá? Nós fomos santificados pelo Espírito. O Espírito nos separou, o Espírito nos colocou nessa posição de escolhidos por Deus. Tá? Então essa é a nossa posição. É por isso que Paulo, quando fala no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele vai dizer, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, nós não temos o mesmo molde, a mesma forma do mundo. Por quê? Porque nós fomos santificados pelo Espírito, nós somos separados para Deus e por Deus. Tá? Agora, nós vemos também que a santificação ela é um processo. O próprio Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 3 e o versículo 7, os irmãos vão ver que Paulo fala aqui da santificação como processo. Aqui já não é essa atitude do Espírito Santo nos separando no processo da eleição, tá? Mas também é uma atitude de nós para Deus. Tá? De Deus para nós, Ele nos separou, nos escolheu. Mas de nós para Deus é quando nós nos separamos para Deus. Entende? Então, a santificação ela é um processo. O capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, os versículos de número 3 e o versículo 7, vão dizer assim, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Deus nos chamou para isso, para nós sermos santos, nos santificarmos, é um processo, vivermos dessa forma. Tá? Então a santificação ela é diferente da justificação. A justificação é um ato de Deus. Não depende de mim e de você. Quem nos torna justos diante de Deus não somos nós mesmos. Nós nem temos condições para isso. Porque qual era a nossa posição? Condenados. Inimigos de Deus. Distanciados de Deus. Mas Ele, por amor, por ato dele, por parte dele, ele nos quis justificar quando nós cremos pela fé. É por isso que Paulo, quando escreve o capítulo 2 aos Efésios, ele vai dizer, sendo pois justificado, vai dizer lá que não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? A salvação, Paulo vai dizer no capítulo 2 aos Efésios, que a salvação não depende de mim e de você, não é mérito humano. Então nós fomos postos na condição de justos, não porque nós tínhamos condições para isso, mas foi um ato de Deus, tá? Um ato de Deus. Então Ele nos justificou, independente do que nossos esforços, você não consegue se justificar, ninguém consegue se justificar diante de Deus, tá? Então não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, diz Paulo aos Efésios capítulo 2. Então, é um ato de Deus. Agora, a santificação não, a santificação é um processo que nós devemos viver nesse processo até chegarmos à estatura de varão perfeito. É o que está aqui no texto de Efésios, no capítulo de número 4, versículo 13, que está aqui no texto áureo da lição. Tá? Então nós devemos viver nesse processo, nos santificando. Então a santificação como processo, tá? Então é para isso que nós fomos chamados, para viver essa santificação. No capítulo de número 4, versículo 7, esse versículo nós lemos. No versículo de número 3, diz assim, porque esta é a vontade de Deus. Qual? O próprio texto vai continuando e vai dizer, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, tá? Deus não nos chamou para imundície, mas nos chamou para a santificação. E esta é de Deus. Deus quer isso para nós, que nós nos santifiquemos. Vejam, Paulo não está dizendo que você vai ser justo, porque você já foi justificado quando aceitou a Cristo. Paulo não está dizendo que você vai ser salvo, porque você já foi salvo quando aceitou a Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, que para os salvos, aqueles que foram chamados, foram eleitos por Deus,
A vontade de Deus para nós é essa, que nós vivamos em santificação. Para ser salvo? Não, porque somos salvos. Então, cabe a nós, na condição, na posição de salvos, justificados, vivermos a santificação. Tá? O capítulo 4, aqui ainda o versículo de número 8, vai dizer: portanto, quem despreza isto, tá? Não despreza o homem, mas sim a Deus. Quem despreza o quê? O que está aqui no contexto. O que está no contexto que nós lemos? A santificação. Então, se você despreza isso, você está desprezando a vontade de Deus, que está aqui no contexto. E qual é a vontade de Deus? A santificação. Então, se você despreza isso, você não está desprezando o homem, mas a Deus. Porque Deus nos chamou para isso, para vivermos a santificação. Então, a santificação é um processo que nós devemos viver, de separação. Então, quanto mais o tempo passa na vida do crente, mais distante ele vai ficando do mundo e se aproximando de Deus. Quanto mais o tempo vai passando na vida do cristão, mais diferente do mundo ele fica. Ele vai perdendo o molde do mundo, ele vai perdendo as características, a aparência do mundo e vai se aproximando de Deus e chegando à estatura de varão perfeito, quando no ato do arrebatamento. Ok? Então a santificação, ela é um processo, a santificação é a vontade de Deus para nós. Deus quer que nós vivamos em santidade de vida. Volto a dizer, não para ser salvo, mas porque nós somos salvos. Porque Ele nos colocou na condição de filhos. João, no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que coisa maravilhosa, você estava distanciado, nós estávamos distanciados. A humanidade na condição de condenados, vivíamos no pecado, distanciados de Deus, inimigos de Deus, filhos da ira, mas Ele nos torna justo. A condenação que estava sobre nós, Jesus crava ela na cruz. A condenação que estava sobre nós, Ele recebe sobre Ele. E agora nós somos justos. E na condição de justos, nós agora estamos na condição também de filhos de Deus. Filhos de Deus. Por isso que João diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então hoje você pode ter um relacionamento com Deus, gozar de um relacionamento com Deus. Aquele velho homem não tinha isso. Aquele velho homem não vivia isso. Mas hoje esse novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, ele pode desfrutar desse relacionamento com Deus como filho amado. Como filho amado. Tá? Então, que bênção, que privilégio Deus nos concede de sermos novo homem diante de Deus. Espero ter ajudado, contribuído com a sua aula. Que Deus te abençoe continuamente. Você seja um professor, um exímio professor da Palavra de Deus, uma bênção de Deus à frente da sua classe, à frente da escola bíblica dominical, você que é superintendente, você que é pastor, que coopera na obra de Deus das várias formas, você que é obreiro na casa de Deus. Deus continue te abençoando ricamente, abençoando o seu ministério, abençoando a sua família. Deus abençoe você que é aluno, você que está chegando agora no canal do pastor Edivaldo Bueno. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe você que nem se tornou um cristão ainda, mas que você possa entender que esta é a vontade de Deus para a sua vida e se entregar a Cristo também. Deus te abençoe grandiosamente. A paz do Senhor Jesus.